Glória a Deus. Quantos podem, nessa noite, perceber uma presença de Deus neste lugar, o Espírito Santo de Deus aqui, amém, queridos? Eu quero ministrar algo ao teu coração. Para aqueles que estarão no encontro, vai ter uma palavra bem baseada nisso aqui, que fala sobre o Espírito Santo. Eu senti nessa semana de algo que o Senhor colocando no meu coração, e o tema que eu tenho colocado para a palavra hoje é uma igreja revestida. Uma igreja revestida. E esse revestimento é do poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Eu sinto que já nessa noite o Senhor quer fazer algo no nosso coração. O Senhor quer trazer um revestimento sobre a tua vida do poder dEle. Quantos desejam nessa noite ser revestidos de poder do Senhor, do Espírito Santo? Amém? Amém, querido. Alguns levantaram a mão, mas se o Espírito tocar o teu coração, é Ele que faz, não sou eu. Então, amém? Quantos querem, queridos? Querido, sabe por que a gente fala de revestimento? Que a pessoa fala, não, pastor, mas eu já tive um revestimento. Querido, revestimento, presta atenção nisso, ele não é uma vez só. Talvez você recebeu um revestimento de um poder de Deus, mas a Bíblia fala que continuamente nós precisamos ser revestidos com o poder de Deus. Porque a Bíblia também nos orienta, o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo, não apagueis o Espírito. Você pode, com a sua vida, com o seu caminhar, deixar de buscar, deixar de orar, e você pode apagar o Espírito. E o revestimento, quem faz é o Espírito Santo. Ele quer trazer realmente, que nós possamos mergulhar cada vez mais na porção que Ele tem. Amém, queridos? Amém? Nós somos totalmente dependentes dEle. E eu quero começar nessa noite falando sobre uma comissão que nos foi dada como igreja. Há um comissionamento que Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, deixou para a igreja. Em Mateus capítulo 28, todos nós conhecemos. Antes de entrar ali na parte do Espírito Santo, eu quero começar com esse ponto, que há uma comissão, em primeiro lugar, que nós somos chamados como igreja para exercer. Em Mateus 28, 18 a 20, Mateus 28, 18 a 20, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, Jesus falando com os discípulos, e uma palavra para nós, que somos seus discípulos nesta hora, ele diz que, olha, que toda autoridade foi dada a ele. Toda autoridade de poderes nos céus, na terra, e tudo o Pai o delegou. Jesus falou, olha, toda autoridade me foi dada. Eu tenho toda a autoridade. E ele, logo em seguida que ele diz, ele falou, olha, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Então, portanto, ele está falando, portanto, eu que tenho autoridade, eu delego vocês, eu direciono vocês, vão e façam discípulos. Queridos, nós estamos recebendo uma autoridade não de qualquer pessoa, nós estamos recebendo uma autoridade daquele que é um mestre, aquele que é o Senhor. E ele falou, toda autoridade no céu e na terra pertence a Jesus. E ele disse, vão e façam discípulos. Fazer discípulos como? Batizando-os em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer às ordens dele. Diga assim comigo, ordens dele. Queridos, há uma ordem que é dada para nós. Agora, a ordem é dada para aquele que é discípulo. A ordem é dada para aquele que se entrega para ele. Porque uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando você entrega a tua vida não é mais tua. Amém, queridos? A nossa vida tem um dono agora. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu estou falando, olha, eu abandono tudo que eu tinha, tudo que eu era, para assumir uma nova vida em Cristo. Senhor, eu entrego ao Senhor. Porque, queridos, Ele tem toda a autoridade, no céu, na terra, e quando nós entregamos a nossa vida, nós pertencemos a Ele. E Ele dá essa ordem, queridos. Ele falou, então vocês estão comigo, eu sou o seu mestre, sou o seu Senhor, então eu tenho algumas ordens para você. Então essas ordens que ele diz, vão, façam discípulos, batizando-os em nome da Trindade, ensinando a obedecer as minhas ordens. Ele dá uma ordem para nós, para ensinar aos discípulos que nós faremos para ele,
para que também obedeçam as ordens dele. Lembre-se, e ele dá essa chave que é tremenda para nós. Lembre-se de uma coisa: ele estará conosco até o fim. Ele está conosco até o fim. Amém, queridos? E agora, passando um pouquinho adiante desse comissionamento, presta atenção nisso, do que nós recebemos como igreja. Um comissionamento de uma ordem dele para ir, por onde nós passarmos, fazer discípulos para ele, batizando e ensinando eles a guardar, ensinando eles a obedecer às ordens que ele tem dado. Em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, o verso 4 e 5, olha o que a palavra de Deus diz. Certa ocasião, enquanto Jesus, ele comia com eles, ele deu-lhes as seguintes ordens. Jesus, no momento que estava com os discípulos, ele reuniu os discípulos e ele deu as seguintes ordens. Querido, quando Jesus está parado, ele nos dá ordens, a gente precisa estar atento, porque aquele que é o nosso dono, ele vai dar ordens, e essas ordens precisam ser muito bem claras para nós, de prontidão obedecermos, descansarmos nele, porque aí vem um poder sobrenatural que ele quer derramar sobre nós. E olha o que ele fez para os discípulos, certa ocasião, enquanto ele comia com eles, ele deu a seguinte ordem. Qual foi a ordem? Não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João, ele batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Queridos, uma ordem clara daquele que é o nosso mestre. Reuniu com os discípulos e falou: olha, eu lhes dou uma ordem. Não é uma coisa, se você quiser, se você pensa. Queridos, se nós o seguimos, é uma ordem. Mestre, nós estamos aqui, o que é para fazer? E a primeira coisa que ele falou: olha, talvez vocês vão querer ir para tal lado, e eu dou uma ordem para vocês. Não saiam de Jerusalém. Não saiam. Fiquem aqui. Eu dentro em breve estarei subindo ao Pai, mas vocês precisam ficar aqui. Queridos, porque se Jesus não dá uma ordem clara, e aqui a gente precisa nos atentar, eu quero que você preste atenção nisso, porque eu quero chegar num ponto onde nós, eu e você, precisamos realmente ser revestidos do poder para viver o tempo que se chama hoje, que é o comissionamento que ele nos dá. E as ordens dele, para nós, precisam ser bem atendidas, bem explicadas, a gente precisa entender muito bem. Por quê? Porque diz respeito a gente não nos perdermos no caminho. Porque pensa, Jesus foi elevado aos céus. Se ele não tivesse dado nenhuma ordem, o que os discípulos fariam naquela hora? Jesus já passava por momentos de perseguições. Havia muitas perseguições, todo o Império Romano, as pessoas, religiosidade. E naquela hora, cada um ia para um canto. Jesus mesmo, quando ele morreu, ele estava indo no caminho, 2 discípulos indo embora para Emaús. Ele teve que conversar com eles, só lembra, tal. Depois, quando ele partiu o pão, seus olhos foram abertos, e eles, não queimavam o nosso coração quando ele falava conosco, e eles voltaram para o lugar onde Jesus falou que era para eles ficarem. Então presta atenção, querido, porque muitas vezes Jesus está nos dando ordem, e a gente, sim, mestre, mas no primeiro momento a gente está indo para Emaús igual os discípulos. E nós precisamos nos atentar, porque quando Jesus fala, é porque ele que tem autoridade no céu e na terra, ele tem algo tremendo para fazer na nossa vida, onde nós estivermos, querido. E as ordens dele vai trazer uma capacitação poderosa sobre nós. E aqui nós podemos ver, diante dessa ordem, que não sair, e ali fala não sair de Jerusalém. Jerusalém hoje para nós representa, não saia desse ambiente da igreja, porque Jerusalém era a igreja se reunia ali e falou: é neste lugar que eu estou falando, que eu vou falar com vocês, é neste lugar que Jesus, quando ele caminhava, ele chorou por causa de Jerusalém. Amém, queridos? E Jerusalém para nós representa a igreja, e hoje no nosso contexto espiritual, nós somos a Jerusalém de Deus, nós somos este lugar. E onde Jesus fala assim: olha, tem uma ordem para vocês, permaneçam em Jerusalém, antes de vocês serem enviados. Amém? O comissionamento, ele está chamando: ide, por onde vocês forem, façam discípulos. Mas olha, eu tenho uma palavra para vocês, uma ordem: fiquem, permaneçam em Jerusalém até
até. Até que, queridos, quando ele fala, olha, permaneçam neste lugar. Talvez a pergunta, tá, vamos ficar aqui, mas até quando, Jesus? Jesus já dá a resposta para ninguém que, né? Antes de qualquer pergunta. Falou, vocês vão permanecer em Jerusalém até que. Espera aí, a próxima ordem de Jesus é aquilo que iria determinar o tempo, iria determinar o que aconteceria depois daquilo. E Jesus falou, permaneçam na igreja, se envolvam, estabeleçam neste lugar, permaneçam neste lugar, até que. Então indica que algo vai acontecer para você sair de Jerusalém. Sim ou não, gente? Permanece neste lugar até que você vai sair daquele ambiente, daquele lugar. E Jesus falou, olha, até que, e ele diz, até que o Pai envie a promessa. Não se ausentem de Jerusalém, ficai firmes aí, até que o Pai lhes conceda, até que o Pai vos derrame, até que o Pai realmente envie a promessa, conforme eu já lhe havia dito. Querido, Jesus já havia falado, mas a gente sabe que nós como discípulos, precisamos ouvir uma vez, duas vezes, três vezes. Amém, queridos? E ele reafirma isso. E olha qual que é a palavra, queridos, que precisa ficar muito claro no nosso coração. Ele falou, João, ele batizou com água. O batismo de João é o batismo de arrependimento. O batismo que João veio batizando no deserto é para arrependimento. Olha, arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. Batismo nas águas, fala de realmente, eu preciso me arrepender, eu preciso crer, me arrepender dos meus pecados, tomar uma decisão, e assim o ato do batismo é morte para o velho homem, para ressurgir por uma nova vida com Cristo, amém, queridos? E quando eu renasço em Cristo, eu sou uma nova criatura nele. Mas Jesus falou, olha, João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Para aqueles que já fizeram na integração, então nós sempre batemos nessa tecla, que a palavra batismo, ela do grego baptizo, ela significa mergulhar. Ela não tem outra coisa, não é respingar nada. Batismo, a palavra do grego, o original negócio é mergulhar. É colocar algo dentro de um recipiente completo. É você ser submergido em lugar. Esse é o significado da palavra batismo. E são as duas referências nesse texto que Jesus traz, duas situações e referências diferentes. Ele diz, olha, fique em Jerusalém, até que o Pai envie a promessa. Porque João, ele batizou vocês. João está batizando vocês. Jesus mesmo foi batizado por João. Um batismo nas águas de arrependimento, daquela confissão de pecados para uma nova vida. Mas dentro de alguns dias, vocês serão batizados. Não é o mesmo batismo. Serão batizados com o Espírito Santo. Agora presta atenção, não é um ciclo, é uma ordem. Jesus falou, eu deixo para vocês uma ordem. Não se ausentem dali, não saiam. Então, não sair até que algo aconteça, porque o Pai vai enviar uma promessa. Qual é essa promessa? Só para afirmar bem aqui. É a promessa que o profeta Joel deu há muitos anos atrás, em Joel 2, 28 e 29, na qual diz assim, então, Joel 2, 28 e 29. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, eu derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias eu derramarei, futuro, né? Derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e até mesmo sobre servas. Então, firmando isso, queridos, 2 batismos. João batizou com água, mas em poucos dias serão batizados com o Espírito Santo, conforme havia já o profeta Joel declarado e profetizado. Olha, acontecerá que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, diz outros versículos. Nessa versão diz, sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos, filhas profetizarão. Então, como nós vemos dessa palavra batismo, ela não tem outro significado que é mergulhar, submergir, estar realmente totalmente envolto nisso. Amém, gente? Estão comigo? E foi a concretização disso. Agora, Atos 1:8. Atos capítulo 1, verso 8.
Diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e daí serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, porque é onde você está. Querido, você precisa ser testemunha em primeiro lugar aonde você está plantado. Amém? É na igreja. Você tem que dar o testemunho de vida dentro da universidade. Por isso que há uma ordem para nós: permaneçam em Jerusalém. E aqui ele diz: vocês receberão poder. Diga comigo, poder. Aquele que tem toda a autoridade falou: olha, há uma promessa, e vocês vão receber um poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão então minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra, chegando até nós aqui em Cascavel. Amém, queridos? Essa promessa é para todos, palavra de Deus, próprio Jesus estabelecendo algo. Amém? Então, uma linguagem que nós vemos da palavra de Deus: descerá, né, o Espírito Santo. Essa é uma palavra que veio sobre Maria também. Olha, descerá sobre você, Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai o quê? Vai te envolver. Ele vai te envolver, porque não vai ser carne que vai estabelecer, mas o Espírito envolveu a vida de Maria naquele lugar. E a gente vê que em Atos dos Apóstolos, ali no Pentecostes, quando eles estavam todos reunidos, né, depois, né, estavam 120 reunidos, 50 dias depois, ali na festa de Pentecostes, o que aconteceu ali? Estavam reunidos. Queridos, às vezes nós não sabemos, eles não sabiam o que estavam fazendo. Olha, eles só estavam simplesmente obedecendo a uma ordem de Jesus. Sabe que tem momentos que nós não vamos entender o quê? Nós não vamos entender as coisas. Jesus não falou: olha, daqui 120 dias, ele falou: não, permaneçam até que. Então, até que ele venha, até que aconteça, nós precisamos obedecer. Senhor, obedecer o que ele falou, até que o Pai venha. Então, ele falou que todos os dias eles perseveravam, e todos os dias se reuniam. E neste lugar, nesse dia específico, eles estavam ali, uma casa, 120 pessoas reunidas, fazendo o quê? Não é tricotando, não é falando mal um do outro, né? Eles estavam ali orando. Falou: nós estamos aqui, enquanto vem, nós vamos orar, Senhor, o Senhor tem colocado algo em nós. E a Bíblia fala que, de repente, veio do céu um som impetuoso, né? Como um vento que veio, e veio como línguas repartidas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E eles foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. Uma linguagem dos céus, querido. Uma linguagem dos céus. Agora, aqui que é importante entendermos que há muita confusão que há no meio cristão, que as pessoas falam: poxa, mas o batismo no Espírito Santo, falar em novas línguas, não, o que é isso? Por quê? Como que é? Será? Porque eu tenho o Espírito, mas eu não falo. Será que eu não tenho? Será que eu tenho? Por isso nós estamos falando que há duas distinções nesse batismo, querido. Quando eu creio em Deus, obedeça a sua palavra, eu creio na palavra, porque quem crer e for batizado será salvo. E a Bíblia fala que quando eu creio na palavra de Deus, o Espírito Santo vem morar em mim. Amém, queridos? O Espírito Santo está em nós. Agora, esse é o batismo que João falou sobre o arrependimento. Quando nós arrependemos, o Senhor Jesus vem sobre nós através do Espírito Santo. Agora, batismo no Espírito Santo, ele tem algo a mais aí implicado. O Espírito Santo está aqui. Agora, ser batizado, então, volto novamente na expressão, na definição da palavra. Batismo é mergulhar, é se envolver completamente nisso. Batismo no Espírito Santo é uma porção de um revestimento do Espírito Santo sobre nós. Ele já está em nós, querido. O Espírito Santo está em nós. Agora, a evidência que nós cremos, que a palavra de Deus indica, sobre ser batizado no Espírito, a evidência é o falar em novas línguas. Essa é o que prova que uma pessoa teve o batismo. Está entendido, gente? Entende? O batismo de João me traz algo de salvação, na qual o Espírito Santo está em mim. Agora, o batismo no Espírito Santo, ele já é muito mais. Ele tem um revestimento. Ele é um dom. O que é dom? Dom é presente. Está disponível para todos.
Agora, eu preciso crer, e presente que você ganha, você tem que abrir e usufruir. Não é, queridos? Não é de intelecto, não é uma inteligência humana que traz isso, mas é simplesmente eu crer e saber que eu tenho o Espírito em mim, e eu me abro para que seja, realmente, eu tenho essa experiência com o Espírito Santo de ser revestido de poder. Vocês creem que os discípulos, quando foram batizados, estavam com Jesus, eles tinham o Espírito Santo? Amém? Agora Jesus falou, olha, não ausente de Jerusalém, porque a promessa vai vir a partir dali. Vocês vão receber poder. Queridos, é algo que está inserido assim. E naquele contexto, eu creio que poderia ter muito mais discípulos, mas naquele lugar estava reunido 120 apenas. Alguns podem falar, não sei se eu creio nisso não, né? Talvez não estavam reunidos, mas a Bíblia fala que estavam naquele lugar 120. E os 120 que estavam ali, foram todos revestidos de poder. Amém? É o que a palavra de Deus diz. Então é importante nós entendemos isso, querido, que quando eu entrego minha vida para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar no meu espírito, eu deixo de ser um homem, uma mulher que vive apenas de alma e corpo, eu passo a viver de alma, corpo e espírito. Agora, o espírito que está em mim, ele precisa ser alimentado, amém, queridos? O apóstolo Paulo, como eu falei, ele escreve em Tessalonicenses dizendo, olha, não extingais, não apagueis o Espírito, porque podemos apagar com as nossas ações, com as nossas ações. Agora, eu posso ter experiências com Deus, como mais? O revestimento do poder que há no Espírito Santo, de ser batizado, a evidência ao falar em novas línguas. E o que é essas novas línguas, querido? A Bíblia fala que novas línguas é uma linguagem dos céus. E sabe, querido, quando nós estamos aqui louvando a Deus, quando você está orando na língua de português, quando você está orando nessa língua, todos nós conseguimos compreender, cantar esses cânticos, né? Podemos falar um com o outro. Agora, quando você começa a orar em novas línguas, nem eu sei o que eu oro, nem você sabe, muito menos o diabo. Porque é uma oração, é uma língua que é um contato direto com os céus. Só Deus entende, é a oração dos anjos. Quando estão entendendo? Amém, queridos? É uma oração de contato direto com Deus. O apóstolo Paulo fala que quando eu oro em línguas, a minha mente, ela fica frutífera. Eu não entendo, eu não sei nada, mas de fato o Espírito ora e o Espírito intercede. É o Espírito que ora. Eu tenho controle, não é um transe que eu tomo assim, não. Eu tenho controle, mas é pela fé. Eu creio. Eu tenho essa experiência. E por que é importante, queridos? Não adianta a gente falar para as pessoas olha, é uma lei, é uma palavra, alguma coisa, não tem, porque a experiência é pessoal e é para aqueles que creem e desejam realmente isso. É uma experiência que a pessoa tem. E mais uma vez eu quero afirmar para você, querido, não quer dizer que se você não é batizado no Espírito Santo, que você não tem o Espírito Santo. Não, você tem, você pode ter o Espírito Santo. Agora, essa é uma experiência e é um dom, é um presente que Deus dá para ser desfrutado. Amém? E é uma arma poderosa. É uma arma poderosa em Deus. Como estão entendendo? Amém, gente? Então, a ordem de Jesus, permaneçam, esperam. Como igreja, nós precisamos de uma ajuda dos céus. Quantos creem que nós precisamos de uma ajuda dos céus? Nós damos uma ajuda, querido. Nós somos totalmente seres aqui, somos realmente dependentes. Nós não podemos, e de fato, por ser a igreja, nós não podemos andar sozinhos, queridos. É por isso que a ordem de Jesus fala, permaneça neste lugar, esperem na igreja, esperem neste lugar. Nós precisamos de ajuda dos céus. Não ande sozinho. Querido, uma palavra para cada um de nós, não desista. Não ande sozinho. Nós somos carentes, queridos, somos dependentes. E Jesus, presta atenção nisso, Jesus sabia que nós éramos carentes, dependentes totalmente. E sabendo disso, é quando Jesus diz, olha, vocês precisam de força. Vocês precisam de algo além do natural, algo do sobrenatural. Por isso, permaneçam, não saiam deste lugar, até que vocês sejam revestidos de poder. Ele nos prometeu o Espírito Santo, querido.
Nós temos o Espírito Santo em nós após recebermos Jesus, como falei, né? Agora, nós somos batizados no Espírito quando nós cremos e abrimos o presente e usamos a oração no Espírito. A oração no Espírito é o falar em novas línguas conforme o Espírito concede. Não se aprende, é uma experiência pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta até aqui. Quantos aqui você é batizado no Espírito Santo, você fala em novas línguas? Amém. Quantos aqui não são batizados no Espírito Santo? Você não fala em outras línguas? Levanta a sua mão para a gente. Tem alguns irmãos, amém? Você deseja isso, querido? Porque precisamos desejar, não é pedir, Senhor, me dá o Espírito. Não, o Espírito já está aí. Como nós falamos, o que fala de ser batizado no Espírito Santo é um revestimento de um poder. Como eu falei, nós somos tão carentes e dependentes, e nós precisamos de um poder que vem dos céus. A oração em línguas é um poder tremendo de edificação pessoal. Ele não é para edificar pessoas, queridos. Eu não posso orar por uma pessoa, orando em línguas, a não ser que alguém tenha o dom de interpretação de línguas. Daí a pessoa tem uma revelação que é Deus que dá, é o próprio Espírito que dá. Mas eu orar por uma pessoa em línguas, por isso que o apóstolo Paulo fala. Ele diz, eu oro em línguas mais do que todos. Mas eu prefiro que dentro da igreja, no contexto que nós estamos, que cada um possa orar na sua língua, profetizando. Porque profetizando, você vai declarar os pensamentos de Deus, a vontade de Deus para aquela pessoa. O orar em novas línguas, ele fala uma linguagem que é dos céus. Aonde nós falamos uma língua que nós não entendemos, mas só os céus, é uma língua direta, uma conexão direta com Deus, e a Bíblia cita que nós fazemos isso em mistérios. Então não adianta você querer orar em línguas para uma pessoa que talvez a tua oração não está nem aqui. O Deus está direcionando. Amém, gente? É pela fé, é um presente, e o que eu recebo eu posso pegar o presente, Senhor, eu desejo isso, eu tomo posse, porque eu quero ser revestido, e eu vou tomar posse disso. Amém? Atos capítulo 19, é um assunto muito extenso, queridos, para se ter assim, e eu já estou passando algumas coisas, que até no encontro com Deus tem uma palavra meio para aqueles que estarão participando, né, sobre o Espírito Santo, mas eu quero chegar num ponto aqui que eu creio para essa noite, que o Senhor quer trazer um revestimento sobre nós do poder dele, amém? Porque quem sabe você que falou que é batizado no Espírito Santo, se eu perguntar talvez se você orou em línguas hoje, pode ser que muitos, ou quase a metade aqui fala, não, hoje eu não orei. E na verdade nós precisamos todos os dias. Sabe, queridos, porque tem oração que nós fazemos. Quem já fez oração que depois você ficou prestando que você orou, prestando atenção no que você orou, você fala, meu Deus, eu orei, não orei nada. Sim ou não? Você ora e fala assim, aqui. E a Bíblia fala também que muitas vezes nós oramos, e o próprio Jesus falou, olha, pedis mal, para gastar nos seus próprios deleites. Você faz a oração, não é respondida. Agora, queridos, a oração em línguas, ela tem uma finalidade. Ela tem algo que a Bíblia fala, é para edificação própria. Eu edifico, a minha mente fica infrutífera, mas a minha vida é edificada. Porque, e sabe, queridos, e eu creio, nós queremos depois orar em línguas aqui, eu creio que quem já está apavorado por que vai acontecer aqui, é o próprio diabo. Porque quando você ora em português, ele sabe o que você está pedindo, orando para quem, e na oração tem poder, porque a oração quebra os julgos, hein? Mas orar em novas línguas, que traz uma edificação pessoal, ele não entende, ele não sabe, porque é um contato direto com Deus. E ele não sabe, ele não entende, ele não compreende essas coisas. E por isso que eu quero incentivar você na sua casa, nos momentos que você tem de tomar decisões. Não é que depois, vou orar em línguas, daqui a pouco vem, mas quando a Bíblia fala que traz uma edificação pessoal, queridos, aquilo que você está talvez passando por alguns momentos de desespero, você não sabe nem o que orar, você já orou tanto, Senhor, eu já orei tanto, não sei nem o que orar, não sabe o que orar? Ore em novas línguas, porque você vai ser edificado. E o Espírito Santo que intercede, o Espírito Santo que conhece os intentos do coração, e é o Espírito Santo de Deus que conhece a mente de Cristo, que está sobre nós, ele vai trazer direções que nós nem imaginamos. Não é isso? A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito, ele intercede por nós com gemidos que não podem ser exprimidos de uma forma humana. Ele faz isso. E a oração,
em línguas, de orar em línguas, é uma arma poderosa, querido. Ah, pastor, mas você falou que nós vamos orar todo mundo aqui, o apóstolo Paulo fala que é melhor não orar. Queridos, quando há uma direção específica, eu sei que a oração que nós vamos fazer aqui, né? Talvez você tenha alguma visita aqui que eu não entendo e fala, são tudo louco, né? Tudo doido, mas é o que o Espírito diz. Agora, nós estamos fazendo por um momento de uma direção que dá, onde todos estão orando conforme uma direção que está sendo dada daqui, amém, queridos? Mas nós depois falamos agora, queridos, você vai orar pelo teu irmão. Na hora de orar pelo teu irmão, você vai profetizar sobre ele o que a palavra de Deus diz, os pensamentos de Deus, amém, gente? E orar em novas línguas, eu sou edificado, sabe? Porque quando eu oro em línguas, eu posso estar pensando em contas que tem que pagar, em coisa, mas a minha mente natural, ela pode estar cheia de coisas, mas o Espírito de fato está orando, amém? Tudo certo então, diante de batismo nas águas, uma coisa, e batismo no Espírito Santo, outra coisa, amém, gente? Claro isso. E Atos 19, 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, e ali ele encontrou alguns discípulos, e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Então perguntou Paulo, o batismo de João. Responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Queridos, eles foram batizados nas águas, que é o que eles conheciam de João, e Paulo falou, vocês foram batizados em qual batismo? Não, de João. Olha, esse é o arrependimento em que vocês confessam Jesus, amém? E eles foram batizados ali, e quando Paulo impôs as mãos sobre eles, a Bíblia fala que desceu sobre eles o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque a evidência logo em seguida foi do que todos eles começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito ali concedia, e eles não só falavam em línguas e profetizavam. E a Bíblia fala que eram ao todo uns 12 homens ali, 12 homens. Então o batismo no Espírito é, queridos, presta atenção, ser revestido de poder. Pastor, mas eu tenho o Espírito, eu não tenho poder. Cara, você tem o poder de salvação, o Espírito está aí que te ajuda. A Bíblia fala que Jesus, olha, eu preciso ir para que o Espírito venha, ele vai ser o consolo, o conforto, amém? Quem convence, queridos, você não entrega a sua vida ao Senhor Jesus por causa da tua mente humana. A Bíblia fala que quem convence do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Ele que te convenceu quando você entregou sua vida a Jesus, o Espírito convenceu. Agora, o batismo no Espírito é um revestimento de um poder sobrenatural que vem sobre nós. Amém, gente? É uma experiência, é um dom, é um presente, é para edificação própria. Momentos que nós não sabemos talvez como orar. Se eu tenho situações, eu começo, Senhor, eu não sei, começo a andar pela sala, começo a andar por onde está e orar em línguas, orar no Espírito. E hoje uma palavra, se vocês viram o texto que veio para ser compartilhado hoje profeticamente para a igreja, foi de 2 Coríntios 10, 3 e 4, dizendo, olha, que as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são armas espirituais, que derruba todo o conceito. Queridos, há uma arma poderosa que Deus coloca sobre nós. Deus tem colocado e depositado sobre nós uma arma poderosa que se chama realmente orar em novas línguas. É um poder, vocês serão revestidos de poder. Então hoje, como igreja, como homens, como mulheres, como velhos, jovens, adolescentes, crianças, nós precisamos dia a dia de andar no revestimento do Espírito Santo, amém, querido? Se o Espírito edifica a minha vida, quem quer ser edificado todo dia? Amém? Se eu oro em novas línguas, eu edifico a mim mesmo. Então, se todo dia eu separo um tempo para orar em línguas, eu estou edificando a minha vida, todo dia eu estou colocando diante do Senhor. E sabe, querido, decisões que você tem, você nem imagina, mas pelo fato de você orar no Espírito, em novas línguas, o Senhor dá direção para você fazer coisas, porque o Espírito vai te conduzir nisso. Amém, gente?
É Ele que dirige, é Ele que conduz todas as coisas. E lembra que qual foi a promessa de Joel? E acontecerá que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, vossos jovens, velhos, uns sonharão, outros terão visões, e até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles serão revestidos, porque vem para nós, sobre nós, é um revestimento de poder. Fala comigo mais uma vez, revestimento de poder. Sermos cheios, amém, queridos? Ah, mas eu já tenho Espírito, sim, mas o Espírito, o que Deus deseja é que a gente seja revestido, cada dia mais poder. Porque quem ora em novas línguas, querido, ele tem algo a mais, no sentido de um poder daquilo que, se você não é batizado no Espírito Santo com essa evidência, você vive no Espírito. Ninguém, querido, vocês entendem isso, não estou falando. A Bíblia não diz que a pessoa não tem o Espírito, mas existe um dom que foi entregue, é um presente, para aqueles que permanecem, aqueles que desejam. Precisa haver um desejo, sabe? As coisas em Deus, e presta atenção, queridos, quem está entregando, você não está ouvindo alguma coisa da palavra assim, de quem está entregando é algum homem que recebeu. Não. Jesus falou, é uma promessa que o meu Pai vai derramar sobre vocês. Em primeiro lugar, se vem de Deus, eu preciso falar, Senhor, se é do Senhor sobre a minha vida, eu me abro totalmente, Senhor. Vem, enche, muda, Senhor, ministra, porque é de Deus, querido. Não é uma teologia, não é uma coisa da igreja, não é nova aliança, queridos, é bíblico isso. É a palavra de Deus, é um dom, é um presente de Deus. Amém? Agora o que pode acontecer, eu creio nessa noite, queridos, que muitas pessoas que não são, podem ser batizadas hoje no Espírito Santo. Mas eu creio muito mais, que o que Deus falou para mim sobre a igreja, é que talvez você está vivendo os seus dias, e da tua vida talvez está faltando poder e autoridade de Deus. E o revestimento de poder, ele vem quando eu começo a entender que a minha comunicação, quando eu oro no Espírito, é direto com Deus. Eu não oro com pessoas, não oro com homens, não, é com Deus. A minha mente fica infrutífera, eu não entendo nada, mas eu tenho controle. Eu falo em novas línguas, paro, começo, porque não é o Espírito que me toma, e ele fala, agora para de falar que eu que vou falar para você, não. Eu tenho o controle, mas é uma experiência que eu tenho. Quando eu oro em novas línguas, a Bíblia fala que ela tem algo para edificação pessoal. Eu edifico a mim mesmo. Amém, queridos? É no tempo de oração. Mais uma vez falando, né, sobre Paulo, ele falou, não tem ninguém, de certa forma ele falou, não tem ninguém que ganha. Eu oro em línguas mais do que todos, mas quando eu estou reunido, prefiro dar uma palavra profética, algo que vai tocar. Mas quando você está sozinho, queridos, sabe, quando você está andando na rua, você está desanimado. E eu sei que talvez está me assistindo aqui, minha irmã, né, a Sônia deve estar assistindo agora. E ela estava hospitalizada, estava lá no hospital. E, né, eu e a pastora entramos para orar com ela. Falamos, Sônia, nesses momentos que você está de angústia, negócio, ora no Espírito. E a Sônia falou para mim, eu não consigo nem abrir, minha boca está tão seca, eu não consigo até nem orar. Falou, olha, lembra de Ana? Ana estava lá numa situação de angústia, e os seus lábios se mexiam, né? E ela estava, mas Deus ouviu a oração dela. O profeta não estava entendendo, né? O sacerdote falou que ela estava embriagada, alguma coisa, mas Deus estava ouvindo a oração dela. Eu falei, Sônia, começa a orar. E logo depois, queridos, saímos de viagem, lá voltamos, ela me ligou ontem, estava em alta em casa, e ela falou que algo que mudou completamente, toda aquela ansiedade, todo aquele problema que ela tinha, foi naquele momento que ela começou a orar em novas línguas, trouxe um refrigério, porque, queridos, quando eu oro em novas línguas, eu sou edificado, eu tenho edificação, pessoal, eu sou edificado, porque é uma arma poderosa que Deus colocou nas nossas mãos, é um presente, queridos. Ah, mas porque uns, queridos, não tem problema, mas eu não fui ainda, tal, queridos, não é no momento, talvez a gente chama para o apelo, a pessoa não é batizada agora. Nós temos experiências de pessoas que não é batizado na igreja, mas são batizados quando está lá em casa lavando, passando roupa, ou no carro, caminhando, e de repente lá o Espírito Santo vem e ele começa a falar em novas línguas, sabe? É Ele quem faz, mas eu preciso desejar isso. O desejo, sim, queridos, eu preciso desejar esse poder e autoridade que Deus está dando para a igreja, que Ele coloca sobre nós, amém, gente? Só que eu sinto nessa noite, que talvez muitos tenham parado de orar. Você foi batizado, quem sabe lá, quando
orou sobre você, você foi batizado, foi uma semana e depois você parou. E eu quero declarar em nome de Jesus que nessa noite você vai tomar como um poder sobre a tua vida, um revestimento novo de um poder de Deus sobre você. Você vai começar realmente a tomar posse dessa arma poderosa em Deus. Amém, queridos? Amém? Edificação própria, amém? Então hoje, como igreja, aquilo que foi profetizado lá por Joel, nós tomamos posse disso. Amém? Jovens. Eu só não lembro agora, o jovem vai ter visão ou sonho? Visão, né? E os velhos sonharão. E até sobre os servos e as servas, ele vai derramar do Espírito nesses dias. Amém, queridos? Amém? É para todos. Todos que desejam, que querem realmente isso. Amém, queridos? Olha, o livro de Judas. Judas capítulo 1. Só para entender, não é o Iscariotes esse, tá? Esse é o Judas. Amigo de Deus esse. Olha o que ele escreve, né? Judas, ali no capítulo 1, verso 17, diz: Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Verso 20, presta atenção. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Queridos, Judas escreve, olha, edifiquem-se, por quê? É uma edificação própria, a oração. Amados, na santíssima fé que vocês têm, orando em todo tempo no Espírito. Edifiquem-se. Então orar em línguas é uma arma poderosa, queridos. Quero falar mais uma vez para você, o diabo não tem acesso. O diabo fica furioso quando você ora em línguas, porque é uma arma poderosa que Deus colocou, que traz uma edificação. Aquilo que o diabo veio, o que ele veio para fazer, queridos, que a Bíblia diz? Ele veio para matar, roubar e destruir. O papel dele é destruir casamentos, destruir famílias. Orar em línguas, qual que é o papel de orar em línguas? Edificar. Qual que é o contrário de edificar? Destruir. Você tem uma arma poderosa em Deus que te levanta, que te edifica. E o diabo quer vir para destruir. E quando ele vê que você está orando em línguas, ele sabe que naquela hora, o Espírito está edificando você, está levantando. Você está sendo renovado. Então está passando em luta, meu querido. Ore em línguas. Se você está sozinho, lá, tem momentos de decisões, ore sim, você tem que orar por Deus. Senhor, eu profetizo sobre isso, sobre a empresa, tal. Mas dedique esse momento para você orar em língua, para que você seja edificado. É isso que aqui nós vemos Judas falando. Olha, meu irmão, ore nisso, edifiquem-se. Porque há muitos falatórios, muitos zombadores por aí, pessoas. Se você ler o livro inteiro, né, só esse capítulo, você vai ver ele falando, assim como os apóstolos falaram, existem zombadores, pessoas que vêm por aí. Mas vocês, como igreja, edifiquem-se. Tomem isso como prática. Amém, queridos? Então, eu sou edificado, cara, porque eu falo a Deus. E Ele me edifica. Eu não entendo o que falo, mas creio e eu oro no Espírito. Amém? Tem uns que Deus separa para ser o quê? Aqueles que têm um dom, um presente também que Deus dá, na qual a pessoa ela tem o dom de interpretação de línguas. E isso é para poucos, mas com um chamado específico. Mas nós oramos e não entendemos. 1 Coríntios 14, 2. Olha o que diz, o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em língua, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, ele fala mistérios. Então, quando a gente vai para o teor, vamos voltar para a essência da palavra. Então, batismo, mergulhar, é um revestimento. E aqui o batismo no Espírito Santo é um poder de Deus liberado de Deus sobre nós.
O Espírito, presta atenção, uma frase que eu vi, né? Que o Espírito nos leva a Cristo, o Espírito Santo nos leva a Cristo, amém? É Ele que convence do pecado e aponta para Jesus. E Jesus, nas suas palavras, Ele diz, Ele preparou algo para que nós nos mergulharíamos no Espírito Santo. O Espírito convence, o Espírito converte. E Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele nos batizaria. Esse é um outro tipo de batismo, que daí em outra oportunidade podemos falar. Né? Existem 4 tipos de batismo que a Bíblia cita. Nós estamos falando sobre o batismo de João das águas e batismo no Espírito Santo. Então tem o batismo com fogo e mais o outro batismo. Então orar em línguas edifica, nos dirige, traz capacitação, revestimento. Então nós precisamos renovar, experimentar novos enchimentos. Amém, queridos? Eu creio que nessa noite é isso que Deus quer fazer conosco. O Espírito Santo quer trazer sobre nós um novo revestimento dele. Talvez você está aqui, queridos, quem sabe você fala uma palavra só. E o Espírito quer trazer um revestimento novo, você vai ter, né? Como vai desembolar aí, vai ser conduzido no Espírito. Amém, gente? Entenda o que nós estamos fazendo aqui. O que é uma ordem que eu creio que da frente está direcionando, que nós vamos ter um momento de orar em novas línguas. E você que deseja isso, nós vamos impor as mãos sobre você, e eu creio. Se é um desejo do teu coração, que é um presente dado por Deus, se você está entendendo o que é, do que a Bíblia está dizendo, realmente você vai ser revestido. E você que está aqui, querido, que já é batizado, fala em novas línguas. Eu creio nessa noite de um poder vindo sobre você, de um revestimento, de uma capacitação tremenda de Deus. Porque é uma edificação própria, amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, quero chamar os músicos, o pessoal do louvor. E é por isso que eu creio nessa hora, por uma igreja revestida de poder. Sabe por que nós precisamos disso, querido? Ele nos edifica. Não estou falando que orar em línguas é um fim em si, queridos. É uma arma poderosa em Deus, para nós desfrutarmos. Mas sabe que tem momentos que nós vivemos, queridos, que se a gente fosse para esse lugar de orar no Espírito, em novas línguas, muitas decisões que nós tomamos, nós tomaríamos diferente. Nós seríamos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Agora presta atenção, é o mesmo Espírito. Não existe vários Espíritos. Não um Espírito que é para línguas, outro Espírito que é para cura de enfermos, outro Espírito. Não, a Bíblia fala que há um só Espírito. E Ele que faz tudo isso em nós, amém? Ele opera maravilhas, milagres, está sobre nós. E eu quero realmente convidar você nessa hora para realmente ter esse entendimento. Em primeiro lugar, você tem um momento agora de você orar em português mesmo. Orar e começar a falar, Senhor, muito obrigado pela tua obra sobre mim. Senhor, obrigado pelo presente que o Senhor derramou sobre mim. Fala, Senhor, nessa noite eu quero ser revestido do teu poder. Quero ter uma experiência mais e mais contigo, Senhor. Aquilo que eu já tenho recebido, eu quero nessa noite uma porção nova do Senhor. Um enchimento, Senhor. Um revestimento, Senhor. Um poder que vem do alto nessa hora, sobre as nossas vidas. Começa a orar, queridos. Começa a colocar diante do Senhor. Aleluia.